testemunhos comecem a jorrar neste lugar. O Senhor está respondendo orações e as primeiras delas, curas físicas relacionadas à saúde. Pedidos de orações, milagres. O Senhor diz que esses da fila são os primeiros. Aplaude Ele, igreja, aplaude. Aplaude a Deus por esse grupo de dança, de louvor, aplaude. Amém, amém, amém. Vocês são ungidos. Orgulho de vocês, orgulho. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Filhão, lembra que pode tirar daqui o retorno, não precisa. Queridos, o tema da palavra de hoje é guerrear em posição de parto. Muitas vezes não entendemos por que Deus, em dias tão difíceis, parece que não ajuda a gente. E vou repetir o tema: gerar, fazer acontecer, lutar, guerrear, em posição de quem está dando à luz um filho. A palavra é clara, hoje eu não vou precisar do púlpito. Vamos abrir em Joel capítulo 3, versículos 9 a 11. Num tempo muito difícil, olha o que Deus pediu ao povo. Não seria normal a gente esperar que Deus fale assim, porque Deus é o Deus da provisão. Então, para nós não é normal que Deus falasse desse jeito, mas Ele fala. Hoje nós vamos entender o porquê em dias difíceis, muita ajuda Deus não presta para a gente. Leia isso. Está dando retorno aqui, filhão, eco, não sei. Joel capítulo 3, versículo 9 a 11. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas paderneiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Então há um grito do profeta e há outro de Deus. E Deus fala assim: veja, peguem aí o que vocês estão usando de enxada e coisa do gênero, derretam isso aí, façam espadas e vão para a guerra. Puxa, a gente conta com Deus de provisão, que deveria mandar tudo isso. Mas Ele naquela hora não manda. Ele diz: se virem com o que tem nas mãos, se desdobrem, façam acontecer. E aí o profeta diz: Deus, manda esse tipo de valente, estamos precisando por aqui. Queridos, deixa eu explicar algo para vocês. Quando eu casei, foi Deus que me mandou casar. E graças a Deus casei muito bem. Mas eu casei por obediência a Deus. Deus mandou. Eu não estava preparado, nunca tinha casado antes. E uma das coisas que eu percebi foi como eu já ouvia muito bem a voz de Deus. As instruções de Deus na minha vida eram muito precisas. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, que agora acaso eu tenho que manter uma família, tenho que cuidar de uma esposa. E nessa hora, para ir para a guerra, eu percebo que a minha esposa conseguiu um emprego numa missões, e aquele dinheiro traria mais ou menos o aluguel. E eu ia para a guerra, para os jejuns, para a oração, para os montes, teria que me virar, e eu não podia tirá-la do trabalho dela. Isso me chamou a atenção, porque Deus me mandou casar, mandou ela casar, e Deus falou: não, ela precisa gerar esse recurso. Mas Deus, não, porque ela me falou: Wissam, você vai para os montes, vai brigar, vai jejuar. Eu vou na briga contigo. Eu falei: não. Porque eu perguntando a Deus, Ele me falou: vocês não entraram na colheita. Vocês estão em fase de guerra. E nesta fase não há provisão. Não é colheita. Não há milagres que você está esperando agora. Tem que contar com o que tem. Então eu tive que ser frio e calculista para ela dizer assim: precisamos desse dinheiro que você está trazendo aqui.
vai lá, você durma cedo, acorde bem. De manhã eu levava ela no ponto de ônibus, porque eu ficava indignado, mas fazia parte do tratamento. Então eu levava ela, eu não gostava que ela fosse sozinha até o ponto de ônibus. Eu perguntava para ela, quero que eu vá com você? Todos os dias eu fazia isso. Quero que eu vá com você no ônibus até o teu trabalho? Perguntava se queria que eu fosse buscá-la, porque eu ficava indignado. E ela não precisa, só levava até o ônibus e eu esperava ela. Antes ela sair, me ligava de lá, via telefone, não existia celular. E eu descia lá e esperava ela chegar. Era o máximo que eu estava podendo fazer para aliviar, entre aspas. Mas, acima disso, Deus falou, vocês não estão na colheita. Ela precisa gerar este recurso. E aí eu falei, mas Deus, tua palavra não diz que 2 seria melhor que 1. Ele falou, seria, mas como o caso não permite, você é o suficiente. Então vocês estranham que em tempo de luta, por mais que vocês querem optar pelo espiritual, Deus, o Senhor é o Deus da provisão, é o dono do ouro da prata, deixa eu soltar aí no teu altar. Deus diz, agora não pode, tem contas para pagar. Ou você está doente, não pode jejuar, teu estômago. Deus fala umas coisas, como falou para aquele povo lá, que não são compatíveis com Deus. E é aí que a gente fica mais confuso se a gente é imaturo. Porque a gente diz, meu Deus do céu, se ele não está conseguindo me bancar, com um salário desse tamanhozinho que minha esposa ganha para pagar uma parte do aluguel, eu vou esperar o que dele? Isso se fôssemos imaturos. Mas quando vem a colheita, é ao contrário. Porque Davi, quando não estava na colheita, como é que ele defendia a nação? No deserto, condições extremas, sem comida, sem sustentabilidade, tudo escassez. E ele defendia a nação, tinha que guerrear. Em 2 de parto, aguentando o cão, tinha que guerrear. E quando chegou a colheita dele? Dentro do palácio, basta mandar Joabe e tudo se resolve. Quando chegar a colheita é assim, o carro é novo, é 0, vocês vão juntos orar, e depois voltando pode ir no restaurante mais chique de São Paulo, come e vai para a tua casa. O tempo mudou. Mas enquanto não chegou a colheita, entenda isso. Tem que observar comandos de Deus bíblicos, isso é Bíblia. Dele dizer, olha, nesta fase, pega aí o que você está usando para arar a terra e faz disso uma espada e vai brigar. Eu estou contigo. O Senhor Jesus considerou tentar a Deus pular de um cenáculo na casa do diabo, que é no templo de Salomão, sempre foi a casa do diabo até o dia de hoje. Então o diabo levou o Senhor Jesus lá e falou, você está na minha casa, dá um pulo daqui para baixo, e aí a multidão que vê que você não levou tombo, vai crer. O Senhor falou, isso é tentar a Deus, isso é porque ele não estava na colheita. Porque quando o Senhor entrou na colheita dele, ele não só pularia dali, ele atravessaria o mundo num segundo, em corpo glorificado, porque a colheita chegou, está entendendo? Nós não queremos aceitar, não queremos reconhecer. Como que Deus é tão grande e eu tenho que aguentar isso? Queridos, em dias difíceis, em dias em que a colheita não foi liberada, nós lutamos igual uma mulher que está deitada dando à luz um filho, ainda pegamos a espada na mão, brigamos com demônios, oramos, jejuamos, já não tem comida, diabo desgraçado. A gente jejua e convidam a gente para a melhor churrascaria de São Paulo. Eu vi isso muitas vezes. Maldito Satanás. É quarta-feira que eu vou jejuar, terça ninguém convida, nem quinta, quarta, eles são capazes de ir te buscar em casa. E é na melhor churrascaria de São Paulo quando eu era viciado em carne. Época de luta é isso. É Satanás ofertando para você coisas indizíveis e você lutando em condições extremas. A ponto de familiares dizerem, mas você serve a Deus, fazem tudo o que Ele quer. Por que a vida de vocês é tão difícil? E dá vontade da gente olhar para essa pessoa e dizer, pois é. Dá vontade. Você fala, olha, pior que você tem razão. O que está faltando para ele se tocar? Mas é uma guerra que tem que ser travada. E se você em condições extremas não reage, tem tempos na nossa vida que é cobrado de nós este preço. Temos 4 personagens aqui. Primeiro deles, vamos para Neemias.
Neemias trabalhou em condições que não são sanas. Lá em Neemias capítulo 4, nós vamos ler do 16 ao 23. Veja as condições que Neemias teve que terminar aquela obra. Sem prestígio, sem recursos, sem comida, sem estrutura, zero. Leia isso. Neemias capítulo 4, versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças. Olha como é que é. escudos, Olha as condições. Terror, ameaça para todos os lados. Já está tudo muito difícil. E ainda tem que dividir pela metade. Metade vai trabalhar, metade vai ficar guardando com a espada na mão. Só que até isso teve que mudar. Continua. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Você acha que isso é condição de trabalhar? Com uma espada na mão? Porque os inimigos estavam todos atrás das moitas. Então imagina você trabalhando, você não tem estrutura, proteção, porque o muro não está completo. Podem vir a qualquer instante e avançar uns metros, pular em cima de você. Eles te olhando o dia inteiro, você olha a cabeça se mexendo. Você acha que isso é condição de alguém construir uma coisa? Então a espada na mão e a outra colher de pedreiro. Gente, Deus permitiu. A gente não quer reconhecer, mas Deus permitiu. Continua. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta para ali, correi a ter terror para todos os lados. Ameaça, má notícia, pastor. Parece que já não era muito eu estar passando tudo isso. Ainda acaba de me chegar esta notícia. Alguém já te falou isso na vida? Eu sei quem te falou, você mesmo falou. Todos nós passamos por isso. Parece que era pouco, está com isso. Agora, pastor, olha o que eu acabo de ouvir. Parece que a gente se torna catalisador de más notícias. Diabo maldito. Parece que a gente atrai. Maldito Satanás, 5 carros, os irmãos na colheita. Justo o teu furou o pneu. O único que está sem dinheiro para pôr gasolina. E parece que Deus não está nem aí. Mas se não romper essa coisa maldita, em meio à luta, mesmo dando à luz, se não criar forças e reagir, como diz em Provérbios 24:10, se te mostras fraco ou fraca no dia da angústia, quão pequena será a tua força, vai ficar pior, e você nunca sai dessa. Não adianta querer criar asas nas costas dos outros, criar asas para eu pular, me sustentar em você, não adianta. Você vai ter que brigar. Você quer que alguns entrem na tua luta te estendam a mão. Eles não conseguem. Não é porque eles são maus. Agora que eu não estou precisando, todo mundo quer me dar. Não é verdade. Agora a colheita chegou. A porta se abriu, os tempos mudaram. Mas quando você estava no terror da guerra, eles não conseguiam achar você. Não conseguiam chegar a você. Não é que eles eram maus e ficaram bons. É a época que você está vivendo. E você vai ter que romper em tempos difíceis. E Deus nos dá força para isso. Porque todos os personagens bíblicos se levantaram bem. Mas todos eles começaram assim. Continua. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Olha que ponto chegou, continua. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem.
Nem eu, Agora 24 horas despertos. Ameaça sobre ameaça sobre ameaça. Vou te pegar, vou não sei o que fazer, vou, ameaça. Você troca de celular, hoje as antenas denunciam você, a voz já é a tua, já estão ligando no teu, e aí, quando é que vai pagar a fatura? Diabo maldito. Parece que uma atrás da outra, assim. Continua. nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, nós não largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Chegou numa situação, numa condição, não tem mais banho, não tem mais pijama, não tem mais nenhum conforto. A roupa do corpo, dorme, acorda, sua, volta com ela, dorme, acorda. Acordou, já levanta com a espada e vai proteger todo mundo. É o sono reparador, não tem mais. Olha que situação. Gente, quantos crentes a gente conhece que já não teriam desviado da guerra? O desviado do evangelho. Ah, que Deus é esse? Venho reconstruir a igreja que é dele, a obra que é dele, o reino, a Jerusalém dele. E ele me deixa. E parece que Deus não faz nada. Não é que não faz nada não, igreja. É porque nessa fase não é Deus que impõe a espada, Ele dá na nossa mão. Ele diz, vai lá e destrói-o. E eu sou contigo. Aplaude a Deus, aplaude. Ele nos dá forças. Deus nos dá forças. Chegamos naquela condição que a gente fala, eu não sei como é que eu atravessei aquela fase. Eu tinha automóveis, não era casado ainda, não era maduro. E Deus já começou o tratamento comigo, peso pesado. E aí tinha perdido tudo. E eu estava saindo assim da igreja, eu tinha uma mãe e 2 irmãos que eu queria cuidar. E eu pensei comigo, falei isso para Deus. Assim que eles desceram do carro, eu falei, Deus, eu estou pouco me lixando de eu viver debaixo de uma ponte. Porque por Líbano, atrás de banqueiro do Islã, eu não vou. Vou ficar aqui, vou debaixo de uma ponte. Mas como é que eu faço com minha mãe e meus 2 irmãos? Eu cheguei a falar isso com Deus, saindo da igreja, recém-convertido. Tinha perdido tudo. A vida foi devastadora comigo. Foi notório que Deus não fez nada por mim. Ele queria que eu aprendesse coisas que na época eu não entendia. Mas eu cheguei a falar isso para ele. Deus, o Senhor sabe como eu ia debaixo de ponte, ficar sem comer até morrer? Estou pouco me lixando. Eu falei isso para ele. Estou pouco me lixando. O que eu faço com minha mãe e meus 2 irmãos? Eu ficava com raiva porque eu não tinha solução para eles. Mas eu olho aqueles dias, eu digo, eu não sei como eu atravessei aquilo. Mas eu atravessei. Está aqui. Estou aqui. Dá para dar glória a Deus? Aplaude o teu Deus, aplaude. Você vai atravessar. Eu já passei por ameaças, por todo tipo, todo gênero. Mas você vai atravessar. Ele permite, mas ele sustenta. Ele permite que vá na fornalha, mas ele vai junto. Permite que vá na cova, mas o anjo já está lá te esperando. Dá outra glória a Deus bem forte aqui. Os do mundo não entendem isso. Porque eles estão perguntando se você não morreu, se você não foi para o manicômio, se você não está numa UTI, se os teus nervos já não explodiram para os cantos, que te deu um negócio lá no coração. E aí eles te encontram, nossa, você está até mais jovem, você está com muito dinheiro. Você fala, é a única coisa que está faltando, saúde tem. Dá para dar glória a Deus aqui? Porque eles não entendem como é que você atravessou aquilo. Eu não tenho como, porque não é uma coisa natural, é sobrenatural não se explica, se vive. Continua. Tem mais coisa aí. No capítulo 5. 1 a 3. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres. Se agravou. Agora chegou na comida. Continua. Contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Para quê? Para que comamos e vivamos. Chegou uma hora, eles iam lá buscar comida, o cara falava, olha, nós estamos em 10 aqui, mas ele pegava ração para uma pessoa, porque a comida acabou. Então eles começaram a dizer, se você não nos dá comida, nós vamos morrer. E aí você diz, cadê Deus nesta hora? Deus diz, ainda não chegou a colheita. Se você não construir um muro nessas condições, você nunca vai sair dessa. Queridos, crente em costão,
No Evangelho não tem espaço. Ele vai mudar muito de igreja, vai sempre culpar o pastor. Não, meus problemas é que eu tenho que mudar de igreja. Até ele achar uma flutuante que os demônios estão lá, igreja de autoajuda, cheia de demônios, eles seguram ele ali, dão dinheiro, compram a alma dele e já põe no inferno, esperam ele morrer, até adiantam os dias dele. Mas se vai ser com Deus, é nessas bases. Dando a luz com a espada na mão. Quantos dão glória a Deus aqui? Continua, porque além da comida tem mais um item. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fonte. Perdemos desta fome. tudo! E agora não tem nem mais comida. Não tem mais o que oferecer, não tem mais saída. Quantas vezes eu falava: Deus, não tem mais onde ir. E Deus me dava o versículo: Marta, Marta, estás aflita com tantas coisas. Quando o certo é ficar na comunhão comigo. Outro aplauso para ele. Aí, quando ele me dava versículos desse gênero, eu falava: o Senhor não sabe como é que é aqui embaixo? O negócio vai mudar. Mas eu acreditava mais que ele estava vivendo em outro mundo. Porque eu não tinha experiência. Então eu pensava, lógico, ele está confortável lá em cima, é fácil falar. E no fim você vê que ele tem razão. Vira, muda, tal. E daqui a pouco você fala: ué, mas o milagre todo era só isso? Ele fala: era só isso aqui, você tem que quebrar os demônios primeiro. O milagre sempre foi fácil. Ter um milagre é muito fácil de fazer. Você fala: Deus, olha aqui, o João, a Carla, o Mário, a Maria e tal, e olha aí mais um que está me pressionando e não tenho dinheiro. Mas na verdade, Deus fala: tá bom, então quanto que você deve ao total? Ah, é? Bom, o total está dando isso. Tá bom, vamos te dar o dobro. Acabou. Falou: ué. Ele falou: então, é que tinha que tirar os demônios primeiro. E esses demônios eu não tiro, quem tira é você. Mas naquelas condições, passando fome, já não tem comida, ainda tinha que jejuar. É naquelas condições. O que Paulo, segundo o personagem, 2 Coríntios 4, Paulo falou uma frase de 7 ao 9, poderosa demais. Paulo disse algo que ele sentiu na pele dele. A maior guerra de Paulo. Pessoas querendo bater em Paulo, destruir o corpo físico dele. Todas as pancadas em Paulo foram no corpo físico. Crentes que desviavam para ir ao presente século. Ou seja, para que eu vou ficar servindo esse homem de Deus? Eu vou levantar meu reino. Eu também já sei pregar. Então eles davam trabalho infernal para Paulo. Confusão. Paulo aguentou muito. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 4, 7 a 9, está falando dele, igreja. Todo mundo diz glória a Deus pela vida de Paulo. Mas olha a trajetória aqui, leia isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Todo mundo diga: não angustiados. Que mais? Perplexos, porém não desanimados. Diga: não desanimados. Que mais? Perseguidos, porém não desamparados. Diga: não desamparados. Que mais? Abatidos, porém não destruídos. Diga: não destruídos. Levando sempre no corpo. Queridos, todo mundo encha o pulmão agora, diga: Deus, o mais importante, aí em casa diga isso: Deus, o mais importante no meio de tudo isso, é que nós já temos a Tua Palavra. Aplaude Ele por isso. O Senhor deu Tua Palavra. O Senhor deu Tua Palavra. No mundo tereis aflições, está lá em João 14. Tem de bom ânimo, vencer o mundo. O Senhor deu Tua Palavra, nós temos Tua Palavra. Quantas vezes eu tive que viver só em cima disso? Deus, não sei, olhar à direita, à esquerda, se atende o celular, ouve a mesma porcaria. Se abre a porta, está lá a mesma porcaria. Mas o importante é que eu tenho a Tua Palavra. E foi a única coisa que me resgatou, a palavra que Deus disse. Outro personagem, José. Queridos, quando José recebeu as promessas dele, ele estava no conforto, no mimo.
Ele era o preferido do pai. Não era preferido porque o pai era um idiota. Ou José era um fresco. É porque José era diferente mesmo. Jacó tinha 10 filhos que eram tranqueira. Não dava para confiar. Vende rebanho, não conta para o pai. Eram uns negócios que nenhum pai aceita isso. Agora tem um José, puxa, nobre. É lógico que ele vai mimar, só que ele exagerou. E José, no mimo, recebe as promessas. Mas para elas se cumprirem, queridos, ele foi levado para outro ambiente. E aonde ele foi, não tinha o melhor da terra. Tudo que o pai lhe oferecia, lá não tinha. Lá o pão era com escassez. No deserto. Deserto que eu falo vendido como escravo. Dentro de uma prisão. Em extremas condições. Muito difíceis. José teve que cumprir as promessas. E aonde ele foi atacado? José tinha capa de prosperidade. E no que ele foi atacado? Na capa de prosperidade. Até um faraó que reconheceu a capa de José prosperou por causa dele. José tinha capa de prosperidade. Ele foi na casa de Potifar, Potifar falou, nossa, tudo fluiu aqui. É só esse cara pôr as mãos, que, vou dar tudo na mão dele. Chega na prisão, o chefão falou, a prisão só melhorou depois que ele chegou aqui. Dá a chave na mão dele. Chega para falar, dá a chave do reino na mão dele. E aonde Satanás atacou ele? Nesta capa. Para ver se abria um rasgo nela. E Deus teve que permitir. Por isso que eu te falei que no Evangelho não tem preferidinho. Deus não vai quebrar regras que Ele mesmo estabeleceu, porque um de nós tem olhos azuis, verdes, cor-de-rosa. Para Deus não tem isso. Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de colheita. Dependendo do que você fez, a tua colheita vai ser muito melhor do que o outro. Mas Ele não faz acepção de pessoas. E José vai ter que lutar, grávida, que está dando à luz, algo está saindo daqui. E não importa a condição que ele está, ele vai ter que pegar essa espada e vai ter que pôr o diabo desgraçado no lugar que é dele. E José fez. E a colheita veio. E quando a colheita veio, veio a colheita material, a honra, a prosperidade, tamanha, que ele pegou a melhor cidade do segundo maior império do Oriente Médio e deu para a família, para a nação dele. Dá para dar glória a Deus bem forte aqui? Aí todo mundo fala, José, na terra de Gósen. Mas poucos querem ver em que condições ele pegou a chave. Em que condições? Por isso que, queridos, por isso que os anjos não admitem que nem outro crente fale mal da sua colheita. Quando um anjo vai bater em crente, pastor, mas o crente não tem anjo que protege? Ele tem. Mas se o anjo protege um crente meia boca, e o anjo que te guarda, porque ele feriu tua autoridade, tua unção no mundo espiritual, vem da surra, eles são anjos sábios, benignos, ele cede lugar. Porque algo que protege não pode ser um vagabundo, um idiota, um crente meia boca. Nem crente pode falar mal da tua colheita. Porque o anjo sempre vai dizer em que condições ele pegou a chave que hoje tem. Ela pegou a chave que tem. Em que condições? Eu sei em que condições. São essas que você está pagando o preço agora. Nós estamos pegando a chave do avivamento. Poucos querem pagar o preço que estamos ainda pagando aqui. Não somos únicos, está cheio de gente boa por aí. Mas muitos não querem. Não é pagar o preço que pagamos, que estamos ainda pagando. Com gravidez, trazendo algo à luz. Algo do ventre está vindo para fora. Em meio a dores de parto, estamos com espada brigando, derrubando gigantes. Quantos dão glória a Deus bem forte aqui? Quando vier romper sobrenatural, finanças, rejuvenescimento facial, corporal, etc., ninguém critique nossa prosperidade. Porque o arcanjo de 6 a 8 metros que protege esse ministério vai tirar satisfação. Vai dizer como ousas falar dali. Em que condições eles pegaram a chave que hoje tem. E você faz parte integral de tudo que vai vir aqui. Dá um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Último personagem.
O último personagem, o que mais me interessa para hoje, está em Juízes capítulo 7, Gideão. Esse precisamos ver como Deus é inteligente, meu Deus do céu. Como Deus sabe medir uma nação. Enquanto você olha, às vezes a gente olha para o umbigo da gente, mas Deus está olhando uma nação. E o que toda a logística de Deus com Gideão, você vê que Deus estava se mobilizando como nação. Gideão é chamado para ir libertar Israel. Juntam-se a ele 32 mil pessoas boas. 32 mil homens dizendo, eu quero lutar. Muito bonito isso. Deus dá um jeito de falar, manda quase todo mundo para casa. Vamos ler do versículo 2 ao 8. Juízes capítulo 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo... Veja, Deus está dizendo, nenhum milagre para sair daquela primeira fase da guerra de dar a luz, nenhuma dessas fases pode ser atravessada com poder humano. Porque se Deus falar que com poder humano a gente sai de uma fase para outra, a gente vai se tornar bajuladores de seres humanos para o resto da nossa vida. Toda vez que Deus nos prometer um milagre, nós vamos achar que Ele vai mandar um Moisés aqui, que a gente tem que ficar bajulando o cara para Ele nos ajudar. E Deus não pode permitir isso. Deus diz para se sair dessa primeira fase, é cada um no individual com espada na mão. E às vezes, Deus fala para o marido, não, é com ela. Deus fala para a esposa, não, é com ele. A coisa fica muito pessoal. Continua. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Pronto, de 32 mil ficamos com 10. É muita gente ainda, vou te dizer por quê. Continua lendo. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze-os descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se baixou de joelhos a beber a água. Então, diga comigo, a triagem é por desespero de causa. Deus chega para Gideão e diz, Gideão, observa bem o gesto. Muitos não entendem esse gesto, eu entendo ele. Vá no deserto que você entende ele muito bem. Deus faz Gideão andar com eles pelo deserto, um caminho árido, pegar o sol em cheio, sem a água na mão. E aí, estão desesperados para beber água. E no desespero, Deus fala, aquela fonte ali, Gideão, solta eles. Aquela pessoa que correr e naquele desespero já entrar com a boca ali, não interessa. Por que não interessa? Porque Deus já estava dizendo para Gideão, na guerra que você vai enfrentar, não há recursos. E esses vão te atrapalhar muito. Com Gideão ficaram 300. Pastor, ainda não estou entendendo matemática nação que você falou. Vou explicar melhor. A nação não tinha grão. Porque os inimigos tinham levado tudo. Toda a trajetória do anjo com Gideão começou com Gideão tentando salvar um pouquinho de grão. Não tem grão, não tem comida. A nação pobre, paupérrima. E Gideão agora, quando ele está com os 300 homens correndo na batalha, chega num determinado momento que não tem comida. E eles estão morrendo, porque já faz 1, 2, 3 dias que não comem. E Gideão fala, 2 a 3 dias eles não comem. Não tem comida. Viu como Deus faz logística de nação?
Gideão, eu não vou poder mandar maná do céu, porque você não está na colheita. Você está dando à luz e com espada na mão. Vai ter que ser na raça, vai ter que ser pegando o punhadinho que tem em casa, se virando. Se 300 chegamos com fome de morrer, imagina manter 32 mil. Vai aplaudir a Deus ou não vai? Você acha que Deus é bobo? Deus não é bobo. Deus mediu a nação e falou, não tem comida para 32 mil. E a prova é que com 300 chegamos passando fome. A sorte, para não dizer outra coisa, é que faltava um dia de guerra, senão o Gideão teria morrido no meio do caminho. Gideão não tinha estratégia de guerra, nunca foi de valente de guerra, nunca pegou uma espada na mão. Toda a estratégia de Deus com Gideão para ganhar a batalha não envolveu guerra. Envolveu cântaro, envolveu chofar, envolveu trombeta, qualquer coisa. Mas não arma, porque ele não sabe o que é isso. Então, para que 32 mil? Eu sei que você não está me entendendo. Nem eu estou me entendendo. Você está querendo contar com os 32 mil que vão te ajudar, que vão orar com você, que tal. Eles não fazem parte da tua guerra. Eles não entendem o nível da tua guerra. Eles já pararam pelo caminho faz tempo e já estão falando mal de você. E você continua mendigando carinho deles para ver se... Para com isso. Para com autocomiseração. Para com carência. Para com mendigar a atenção. Para. Você não é nenhuma vítima. Você está com outras estratégias de guerra para virar o jogo. Eu, na maior guerra da minha vida, pessoas que deveriam ser íntimas diziam para a pastora Denise, mas aonde está Deus na vida de vocês, hein? Eu falava para ela, quando vê a minha colheita, essa pessoa não vai poder tocar com o dedo. Ah, mas o seu marido deve estar desesperado para fazer isso. Eu vou esperar que esses 32 mil entendam o que eu estou fazendo? Número 1, é lógico que eu estava desesperado. Está agoniado. Está louco? É óbvio. Só que para aquele cara que eu não ia pedir. Ele andava com tênis importado quando era dos imortais. Eu sou dessa época, tenho idade nas costas. Então eles viajavam para os Estados Unidos. Hoje são tudo quebrado, falido, não tem o que comer. E eu e a minha esposa, posso ir para o meu livro na hora que eu quiser. Não vou para Deus não bater em mim. Só posso ir quando Ele manda. Esse é o acordo. E eles não têm onde, nem para ir para Santos não tem dinheiro. Porque vai correr ao sobrenatural. Esses 32 mil não entendem tua guerra. Mas é minha mãe, para de mendigar carinho da tua mãe. Não é disso que você precisa agora. Você precisa ser forte e lutar. Porque esses que você fica querendo chamar a atenção, só estão falando mal de você. Só estão dizendo, você acha que vem para te ajudar? Eles vão lá depois nos tititi deles lá, e ficam lá. Porque tal, porque eu fui, aí ficam reparando, poxa, eu cheguei na casa dela, ela fala que não tem tostão e aquela torneira vazando água. Aqueles infelizes não sabem que a torneira está vazando água, porque nem borracha para pôr dentro você tem para comprar. Que se eles te dessem borracha, você teria trocado. Mas é porque Satanás monta nesses caras, para agravar teu jugo, para rasgar tua capa. Entenda uma coisa, nessa fase, Gideão não podia mendigar. Ele fez o erro de tentar, porque ele não aguentava mais. E ele em nenhum momento fala dele. Ele está sofrendo pelos que estão com ele, porque ele se sentia na responsabilidade deles. Só que ele queria ser Deus, ele não é Deus. E aí ele fala assim, os homens que estão comigo estão morrendo de fome. Falou para a turma de Sicote e para 2 cidades. Olha, nos dão comida. Você acha que eles receberam o quê? Intercessão? Viemos aqui fortalecer tuas mãos, você que está lutando por nós, que nada. Chacota, piada, fizeram um vídeo, colocaram nas redes sociais, ganharam like em cima, ganharam dinheiro em cima dele. Está escrito na tua Bíblia isso. Zombaram dele, desanimaram quem está com ele. Então, queridos, nesta fase, foco total, estou terminando aqui, porque eu tenho só mais um versículo para te ler. Foco total. Deus falou, não quero que a vitória venha por mãos de homens, ela é pelo sobrenatural. Não mendigue a atenção, não fique carente, não vai te ajudar. Não fique frágil
Não fique vulnerável. Não vai resolver teu problema. Não bata muito em portas. Porque se a porta tivesse aberta, eles já teriam te procurado sozinhos. Jó, na luta dele, ninguém ajudou. E quando terminou a luta, os irmãos se ofereceram, até o diabo queria devolver para ele o que roubou. Muda. Você está numa fase que não pode também ter dúvidas. Mas aonde eu estou indo? Agora o povo que está comigo, como já lemos com Neemias, com Gideão, nem comida tem. Você não sabe que Paulo, sabe como é que Paulo começou fazendo o ministério dele? O homem que vinha pregava, que o lenço dele ressuscitava mortos. Este homem de dia chegava nas feiras e ficava procurando os panos das tendas. Onde tem rasgo, posso costurar para você, você me paga tanto? Pode. Então ele costurava rasgos de tenda para conseguir ter um dinheirinho para comprar comida e comer. Esse é o mesmo que à tarde estava pregando e os mortos ressuscitando. E Deus não fez nada? Não fez nada. Porque é uma fase que ele tinha que romper. Está me entendendo? Então vou repetir e em seguida lemos o último versículo e terminamos aqui. O momento de ser carente não é este. E quando vai ser carente? Não sei, mas não é esse. O momento de ficar vulneráveis emocionalmente, todos nós, não é este. O momento de já não chega tudo isso que estou sofrendo, ainda a esposa de Potifar manda para a prisão. Onde está Deus? A hora de perguntar onde está Deus não é esta. Está me entendendo? Não é esta. A hora de questionar se Deus te ama ou não, não pergunte, não é esta, porque essa você não vai sentir muito. Eu falei para os primogênitos, eu fui orar ontem, e eu falei algo com Deus, falei, Senhor, eu vou fazer umas perguntas, e eu não quero que o Senhor me fale, eu vou abrir a Bíblia e vai aparecer, aí eu estava nervoso, aí eu abri lá, aí saiu assim, e ele contente com o Criador, briga com o Senhor, olha que lindo, falando de que eu estou brigando com o Senhor, eu me derreti quando li aquilo, falei, nossa, só não vou chorar porque estou com raiva, mas foi forte. Aí eu já ia fechar. Ele falou, não, agora você vai abrir de novo. Aí abriu e saiu assim, vós folgareis no que eu faço, porque o que eu estou fazendo é algo que sem precedentes. Aí me encheu de fé. Aí quase falei, está perdoado então. Aos pés do Senhor você pode chorar, pode ficar carente, pode ficar vulnerável, como todos os homens de Deus na Bíblia fizeram. Gideão fez, Josué fez, todos fizeram, Moisés fez, a gente faz, mas não homens. Dá para dar glória a Deus? Por último, entenda, ponha isso como lei fixa. O que eu estou atravessando hoje não é para o resto da vida. Aplaude a Deus bem forte. Vai virar. Eu sou testemunho para você. Eu sou testemunho. Por que sou testemunho? Porque eu não sou do Brasil. Eu tinha uma inveja daqueles que atravessavam a luta na igreja, me contavam. Eles tinham pai, tinham mãe, tinham não sei o quê. O irmão deles que tinha não sei que supermercado. E eu enfrentei o cão com um sotaque desgraçado vindo de fora. Deus deu jeito na minha vida. Não vai aplaudir a Deus, não? Mais uma frase antes de ler a última referência, que eu não posso esquecer. Quando Deus falou para Gideão, é muita gente que está contigo, eles podem dizer que foi eles que fizeram um milagre, não fui eu. Deixa eu te falar algo. Depois que Deus te levanta, você se torna uma pessoa muito, 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 muito independente em Deus. Muito. As pessoas batem pedra e você não pega. Falam mal, você está pouco se lixando. Não sei o que, critica vídeo seu, você faz mais 2. Deu para entender? Falou que você demorou a pregação, você prega 2 horas a mais. Por quê? Porque depois que você ganhou a vitória, sem auxílio de mãos humanas, você conheceu de perto o Senhor e conheceu o mundo espiritual como Ele é. Você não tem medo de mais nada. Dá para dar glória a Deus aqui? Aplaude Ele, aplaude. Você não tem medo de nada.
Na minha vida eu faço isso. Não me critique, porque eu vou fazer um dobro. Porque se eu estou ruim, vou piorar. A crítica não ajuda ninguém. Eu nunca vi ninguém com crítica ficar bom. Então se me criticar, eu vou piorar. Então se quiser que termine, não fale nada. Porque em Deus, eu criei minha independência. Eu já vi o que Deus é capaz de fazer. Davi no campo contra Golias viu o que Deus é capaz de fazer. Deus me deu uma palavra para todos nós. Está em Ageu 2,19. Ele falou, você lê para eles isso. Então, eles que diz eles. Nós aqui, você aí em casa, você que ouve o áudio posteriormente, até onde os anjos levarem a palavra de hoje. Se a pessoa está buscando em Deus, está lutando com as armas de Deus, ela vai ler isso, é para a sua vida. Leia isso. Ageu capítulo 2, versículo 19. E tem a ver com hoje. Já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Leia de novo. Já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e Quando a ele oliveira. fala já, ele fala de um tempo gradativo, de escassez, que até chegou num momento insuportável. Continua. Não tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Quantos creem no poder de Deus aqui? Aí em casa, começa a aplaudir o teu Deus, aplaude. Aplaude mesmo. Quantos querem viver o sobrenatural, de verdade? Quantos querem ser espirituais? Não crente mimado, folgado, que fica mudando de igreja porque não quer enfrentar. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma tenho negligenciado a guerra, se me revoltei contra o Senhor, se agi com meninice, se duvidei do Senhor, hoje à luz da tua palavra, eu me encaixei, encontrei as minhas respostas, tomo posse de tudo que o Senhor tem me dado. Eu já tenho tudo para vencer, porque a tua presença está comigo. Eu renuncio todas as palavras negativas. Repudio todos os pensamentos de derrota. Não tenho mais dúvidas do Senhor. A minha decisão está tomada. Diga para Ele, eu te amo. Eu e o Senhor de mãos dadas. Até o fim. Eu recebo a minha vitória em Ti. Eu sei que o Senhor me ama. À luz da tua palavra, hoje eu pude ver que apesar da guerra, o Senhor está comigo. Eu estou com o Senhor. O Senhor é meu dono. Amado Espírito Santo, a única coisa que eu peço ao Senhor, por favor, me dê forças para atravessar essa fase. Me ensina a ser forte, a guerrear. Eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida. Eu sei que o Senhor nunca mentiu para mim. E todas as Tuas promessas se cumprirão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 4 minutos, igreja, para orar, queridos. São os 4 minutos mais importantes das suas vidas até aqui. Deixe o mundo inteiro lá fora, agora reflitam. O Pai da glória, o Pai celestial, me disse que hoje Ele estaria aqui na igreja. Ele está consequentemente nas casas que nos assistem. Ele me disse que estaria aqui para enxugar as nossas lágrimas, para nos oferecer colo. Você agora vai pular no colo de Deus. Se está doendo ou não, vai dizer, Senhor, está doendo, mas eu preciso do teu colo, só assim me sinto segura, seguro. Pede perdão para o Senhor por qualquer pecado que está causando obstrução entre você e Ele.
Pede perdão ao Senhor por qualquer frase e pensamento. Pede perdão para aquilo que tem te afastado dele. E diga para ele que você confia a tua vida na mão dele. Pede forças e pede poder para o avivamento. Pede avivamento. Pede o poder de Deus nas tuas costas. Você precisa disso. Oh Espírito Santo querido e amado. Oh Senhor, que linda é a tua presença. Como é bom estar na tua casa. Temos aqui o Deus de bom grado. Temos a alegria de estar aqui. Temos a alegria de saber que o Senhor sabe o que fazer com as nossas vidas. Que sempre tem jeito. Abraça-nos, Espírito, abraça-nos. Dá-nos colo. Dá-nos o teu abraço. Ó Espírito amado, toda vez que chegamos nesse momento mais sublime do culto, faço questão de lembrar-me a mim mesmo, publicamente, do dia que eu perguntei ao Senhor qual é o lugar mais rico da terra. E o Senhor me falou algo do ambiente que estou vendo aqui agora. O Senhor me disse: filho, o lugar mais rico da terra é onde tiver um povo se relacionando com o Pai Celestial com sinceridade de coração. O Senhor agora nas casas, na igreja, tem filhos que tornam o ambiente como um dos lugares mais ricos da terra. Eles estão rasgando corações, eles estão confessando pecados, eles estão pedindo ajuda. Eles estão pedindo algo grande chamado avivamento. Tudo isso o Senhor ama, tudo isso acontece na tua presença. Tudo isso o Senhor atende. Cura as feridas do teu povo, oh Deus. Atende-nos, Senhor, atende-nos. Flua na tua casa, flua. O Senhor é muito bom, igreja, é bom demais. O Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor Cante isso, casa do Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom E a sua misericórdia e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Significa em meio a aclamações dizemos isso. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. Aleluia. Glórias. Santo.
Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Queridos, hoje eu tenho muitos atendimentos, mas nós vamos ter 2 louvores. Eu vou deixar a caixa de som aqui. Se você precisar ir embora, vai em paz. Se puder ficar por lá, nem que seja por 1 minuto, vai ser muito bom. Por 2 louvores vamos estar orando, vamos estar nos movendo no ambiente. Mantenha as luzes apagadas. Jesus.